Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo, para mais um momento com Deus. E que bom que nós podemos tirar esse tempinho para entrar na presença do Senhor, para alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja animado, feliz, disposto, sabendo que às vezes nós enfrentamos situações difíceis nessa vida, né? Muitas vezes, né? Mas o Senhor é conosco. Quero que você descanse no Senhor, que você saiba que você não está sozinho. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. E assim o momento com Deus vem para criar essa oportunidade da gente parar um pouquinho, né? Se você puder parar o que você está fazendo e ouvir essa ministração, depois você ora aí, conforme Deus colocar no seu coração, segundo as suas palavras. Se você não for inscrito no canal, ainda se inscreva, é muito importante que você faça isso para nos ajudar. Se você se inscrever, toque no sininho para receber as notificações e se puder, compartilhe o link com alguém para que mais e mais pessoas possam assistir esses vídeos de palavra. O canal também tem muito vídeo de música e eu estou postando sempre, eu estou numa fase agora de postar hinos da harpa cristã. Então estou fazendo alguns hinos, porque eu comecei a produzir música agora, né, no home studio, e eu estou aprendendo a gravar, mixar, essas coisas todas, e estou aproveitando porque tem um repertório muito grande aí de hinos da harpa, eu estou fazendo isso então. Vamos ler na palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 14, versículo 15, texto muito conhecido, devo ter citado ele mais de uma vez no momento com Deus, talvez no almoço com Deus, quando a gente fazia, né, meio-dia, e não lembro se eu preguei sobre esse texto lendo esse versículo, mas eu vou ler agora. E diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu gosto muito dessa palavra, até porque a Bíblia mostra várias situações que nós enfrentamos nessa vida. Nós enfrentamos situações em que nós precisamos orar, porque nós não sabemos muitas vezes a direção a seguir. Em outros casos, como era o de Moisés e o povo de Israel ali, eles tinham uma direção pré-estabelecida por Deus, então não havia mais necessidade de orar por um livramento, se isso fizesse com que eles perdessem seu tempo ou colocassem dúvida diante da palavra do Senhor. Às vezes nós não temos clareza daquilo que está pela frente no caminho, mas se nós temos uma palavra do Senhor, nós precisamos seguir em frente. Eu acredito que todos, se não a maioria, né, conhece essa história aqui, a história de Moisés, quando tira o povo do Egito. Acredito que todos conheçam. Alguns não conhecem todos os detalhes, talvez, mas depois de um ano de pragas ali, depois que Moisés volta e se apresenta a Faraó, Faraó rejeita, né, aquele pedido para que deixasse o povo ir, na realidade uma ordem do próprio Deus, né? Faraó rejeita, foi um ano seguido de pragas, e a gente lê ali, é rapidinho, né, mas durou um ano, cerca de um ano. Culminou na morte dos primogênitos, e aí sim, a nação de Israel foi praticamente expelida do Egito, e Deus tinha um propósito, tinha uma promessa, ia levá-los à terra de Canaã. Então, o povo seguiu, Deus os colocou na rota do Mar Vermelho, havia uma outra rota, Moisés conhecia muito bem aquele deserto, e sabia para onde Deus os estava conduzindo, mas ele, pela sua obediência, seguiu em direção ao Mar Vermelho. Bom, estamos nas mãos de Deus, né? Vamos ver o que Deus vai fazer conosco. Chegando lá, Faraó já havia se arrependido de ter deixado o povo sair do Egito, tinha preparado o exército, colocado o exército na captura do povo. Houve ali, então, uma batalha espiritual gigantesca. Se você ler ali esse capítulo aí, né, o 14, o 13, o 14 de Êxodo, você vai ver que durante uma noite inteira os anjos ficaram ali dificultando a jornada do exército ali, a investida do exército de Faraó
contra a nação de Israel, que por outro lado, por sua vez, melhor dizendo, estava com o seu caminho interrompido por causa do mar. Então eram duas situações ali. Um exército que estava sofrendo uma ação direta do céu, os anjos travaram as rodas dos carros ali dos exércitos, eles não tinham como se locomover, a roda não girava, eles estavam arrastando as suas bigas e a nação de Israel não tinha para onde ir. Adiante deles, ou diante deles, estava o Mar Vermelho e na sua retaguarda estava o exército de Faraó. E o povo começou a murmurar, começou a dizer, será que não tinha sepulcros suficientes para nós no Egito? Será que Deus queria fazer todo esse espetáculo que fez para tirar a gente lá e deixar a gente morrer envergonhado aqui? E Moisés começou a sentir o peso da liderança. Eles estavam ali porque Deus atendeu o chamado de Moisés. E Moisés começa a rasgar o coração diante de Deus. Moisés começa a falar com Deus, de frente para o mar. E Deus diz isso para Moisés, o que nós lemos aqui no versículo 15 do capítulo 14. O Senhor disse a Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está orando? Interessante, né? A mesma Bíblia que manda a gente orar sem cessar. A mesma Bíblia que diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus está liberando uma palavra sobre Moisés, dizendo, por que você está clamando a mim? Isso é controverso? Claro que não. Como eu disse há pouco, às vezes nós não temos uma direção de Deus na nossa vida. Mas se você tem o seu emprego, Deus já te deu uma bênção aí, você tem que ficar firme, lutar. Ah, não estou satisfeito, você não é obrigado a ficar no seu emprego o resto da vida, mas você também não pode largar a mão disso sem ter outra coisa para fazer, né? Presta um concurso, vê outra coisa aí para fazer e tal. E Deus vai te abençoar no caminho que você escolher trilhar, desde que você esteja fazendo a vontade do Senhor. Agora, existem situações na vida nas quais nos falta mesmo uma direção, nos falta visão, uma decisão pontual que a gente precisa tomar. E nesse caso, nós precisamos sim orar ao Senhor. O que nós não podemos deixar acontecer conosco é o que aconteceu com a nação de Israel, não só naquele momento, mas mesmo durante as pragas ali no Egito, né, que foi, na realidade, aquelas pragas foram não para Faraó, mas foi para aquele povo que estava 400 anos escravos, voltar a perceber que Deus é real, que Deus faz milagres. Tanto que Deus mandou que Moisés chegasse para eles, Moisés falou, e se eles não acreditarem que foi o Senhor que me mandou? Aí Deus mandou Moisés enfiar a mão dentro da roupa e tirar, e a mão saiu leprosa, mandou colocar de novo e tirar, e a mão saiu curada, mandou jogar o cajado no chão, e o cajado se transformou numa serpente, pegou aquele cajado e ele se transformou, pegou aquela serpente e se transformou de novo num cajado, e Deus falou, faça isso diante do povo de Israel, para que eles pudessem crer que Moisés era o enviado de Deus. Mas milagre após milagre, sempre que surgia uma dificuldade, o povo se esquecia de Deus, se esquecia do poder de Deus, tinha saudade da vida de escravidão. Como é triste saber que tem pessoas que têm saudade da vida de escravidão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, eu acho que no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não tornemos, pois, a nos meter debaixo de jugo de escravidão. E o povo de Israel e muitas pessoas, inclusive nós, se não vigiarmos, né? Nós estamos aí propensos a duvidar que Deus pode, de repente, cumprir a promessa dele na nossa vida. A gente precisa entender uma coisa, Deus não falha. O que acontece é que muitas vezes nós, diante das dificuldades, ficamos sem forças, ficamos sem ação, ficamos sem saber o que fazer. Mas Deus tem uma palavra de vitória para a nossa vida. E essa palavra, ela não expira, não tem prazo de validade. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus tem um propósito na sua vida e você precisa crer nisso. Você precisa seguir em frente. Por isso que quando Moisés começou a orar e a clamar e a dizer, Senhor, o povo vai me linchar aqui.
Deus fala para Moisés, Moisés, por que nós estamos tendo essa conversa? Eu não te dei uma palavra, eu não te dei uma rota. Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus não mandou Moisés erguer o cajado, falou, ó, faz o seguinte, vou te dar uma instrução aqui agora, você vai erguer o seu cajado, vai erguer suas mãos, e eu vou enviar um vento que vai... Não, Deus não falou isso. Deus só mandou o povo marchar. E era incerto isso, marchar para dentro do mar. Mas nós precisamos dar um passo de fé para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. A Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos. Mas, ao mesmo tempo, né, tem uma palavra que o pessoal usa aí, né, concomitantemente, né, ao mesmo tempo que Moisés levantou o seu cajado, o vento soprou e o mar começou a abrir, o povo estava recebendo uma voz de comando para marchar. Aqueles que estavam lá atrás, porque eram 2 milhões de pessoas, não estavam entendendo nada. Olha, parece que está tendo uma movimentação. O povo está marchando, o povo está indo aí. Então vamos, cada um pegando as suas coisas e seguindo ali, sem saber o que estava acontecendo. Mas uma coisa é certa, às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo. Mas a gente pode dar uma explicação para quem perguntar. Olha, eu não sei descrever para você as nuances do que tem acontecido, mas eu posso dizer para você que Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está cumprindo a sua palavra e a sua promessa. O que eu preciso fazer é, mesmo diante das dificuldades, seguir em frente. Nossa vida é feita de batalhas. A gente vence uma batalha hoje e a gente fica feliz e fica fortalecido, renovado. De repente, amanhã a gente encontra outra batalha e a gente não pode se esquecer de que Deus nos deu outras vitórias. Mas o que acontece é que as pessoas parecem que não percebem. Quanto maior a gente fica em questão de experiência, maturidade, força, maiores são as batalhas que nós vamos enfrentar. Mais sérias são as dificuldades que nós iremos enfrentar, porque nós temos agora uma capacidade de entendimento maior, uma visão maior, uma experiência maior com Deus. Nós somos agora mais cheios do Espírito Santo do que éramos antes. Então é necessário que nós tenhamos também mais fé. Essa palavra é para dizer para você seguir em frente. Mesmo que o exército de Faraó esteja na retaguarda, mesmo que diante de você esteja o Mar Vermelho, lembre-se que Deus te deu uma palavra de vitória. Deus te deu um comando. Você está segundo a vontade de Deus? Você está na rota que Deus estabeleceu para a sua vida? Porque embora Moisés estivesse diante do Mar Vermelho, ele estava seguindo o caminho que Deus lhe apontou. Se você estiver seguindo o caminho que Deus lhe apontou, não vai ter Mar Vermelho que vai te impedir, não vai ter penhasco que vai te impedir, não vai ter nada que vai te impedir. Deus te dará a vitória. Então não desanime. Se nesse momento você está diante de uma batalha, saiba, o general de todos os exércitos celestiais, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contigo e te dará a vitória. Creia nisso. Te vejo no próximo vídeo.